E aí galera, eu tô abrindo aqui o Iron Cryptical. Ele é um jogo que vai ser lançado aí nessa quarta-feira. Já saiu nessa terça para PlayStation e na quarta vai estar saindo para o Steam, né, para computador e para Xbox, Xbox One. Então basicamente é um jogo que na verdade já tem um jogo anterior a ele do mesmo desenvolvedor, que é o Iron Physical, lançado em 2014, que foi lançado só para PC. E eu acho que vai ser meio similar, mas vai ter algumas coisas novas aí. Mas basicamente é um jogo que lembra muito os clássicos de Amiga, coisa assim, da época dos 8 bits ainda. Onde você enfrenta uma leva de inimigos, uma fase delimitada, né? Tem aquela experiência de pegar itens por pontuação, como aqui está explicando, né? E esse aqui vai ter o cooperativo para 4 jogadores locais. Tô dando uma olhadinha aqui para ter uma noção se tem alguma coisa um pouquinho diferente, né, que não seja muito óbvia no jogo. Mas basicamente é isso, né? Matar monstro, pegar tesouro, né? O enredo mesmo dele é aquele enredo bem clássico de salvar a princesa, né, e tudo mais. Aí você vê aqui que tem um dash. Então ele tem algumas mecânicas mais atuais, né, que jogos antigos nem sonhavam em ter. E aí quando você pega múltiplos itens, você chega um bônus de 8x ali, x8, você ganha um power up. E tem as dificuldades aqui, beleza. Então vamos lá. Vamos conferir aí como é que tá ele. Aqui as 3 dificuldades, vou jogar no normal mesmo, tá? Tô jogando aqui no joystick. Aqui você vê a tela que poderiam entrar vários jogadores. Como eu defini o Player 1 para o joystick, eu acredito que eu não conseguiria entrar com outros jogadores no teclado ou no mouse, tá? Eu acho que se o Player 1 fosse o teclado ou o mouse, talvez eu conseguiria, mas depois eu testo isso. Vou entrar aqui de um player. Aí você vê a história, né? Bem similar aos jogos clássicos aí de 16 bits. A apresentação. Então esse é o segundo jogo atual aí desse desenvolvedor, né? Como eu falei, seguindo aí o anterior, que meio, não sei se é relacionado a esse diretamente, né? Mas é muito similar. E a publicadora desse jogo também tem vários jogos indies aí, acho que é o 10º jogo publicado por eles, a TickPod. Então vamos lá, tô aqui, analógico esquerdo, vamos ver os botões. Tá aqui o right button, né? O left button fez isso, deve ser o que gasta, né? Aí tem um cooldown ali embaixo, você vê quando eu dou um dash, né? E por enquanto só isso. Por enquanto acho que é só isso, acho que não tem o botão de ataque ainda, tá? Tô apertando tudo aqui pelo menos e não faz nada. Ah tá, o ataque é o seguinte, é o analógico direito, tá? Tinha me esquecido. Basicamente isso aqui é muito similar ao Iron Physical mesmo. O Iron Physical eu joguei um pouquinho há um tempo atrás e era basicamente isso. Então você pode atacar em 8 direções, né? Você vê que não é analógico 100% o ataque, né? Você não consegue atacar em direções intermediárias. Então é meio similar aos jogos antigos. Apesar que os jogos antigos geralmente eram só as 4 direções, né? Esse aqui vai um pouquinho além, são 8 direções, tá? Aí tem um tempo aí em algum lugar na tela que eu devo estar perdendo. Vamos escolher um lugar aí pra ir. Então fui pra cima, eu passei a próxima fase. Aqui já tem inimigos. Pelo que eu tô me lembrando aqui, eu acho que lembra muito. Vamos ver se eu consigo chegar a esse X8 ali, né? Acho que não deu. Deu? A X8 é o máximo que chega, né? Eu perdi um pouco de vida ali. Jurava que eu nem tinha encostado, mas tudo bem. Aí resetou o meu multiplicador, né? Aqui eu recuperei a vida. Vamos ver item como é que é aqui. Eu só não tô localizando esse tempo aí do Hurry, onde que aparece. Ai meu Deus, que isso.
Ah, peguei uma arma nova, ó. Aí as armas você vê que tem uma barra ali em cima. Acho que eu tenho que fugir desses caras, viu? Acho que não dá pra matar eles não. Aí eu escolho pra que lado que eu vou, tá? Eu vou mudar de direção. Ó, tá piorando, né? Então fui por aqui, agora eu tô nesse local. Então aqui você consegue ver o caminho que eu tô trilhando, né? Até chegar ao chefe, então vai ter uma caveira ali logo adiante que eu devo ter que enfrentar. É, você vê, só dá pra ir pra direita depois, tá? Então é um joguinho simples, né? Bem arcadesco. Essa questão de pontuação... Nossa! Essa questão de pontuação pra você ir atrás ainda por cima. Algumas armas, né, diferentes que você pode pegar. Todas têm munição limitada, então nada de pegar uma arma melhor e ficar com ela pra sempre. Aí eu acho que foi power up mesmo, viu? Prontinho. Vamos ver se é um chefe aqui, subchefe ou algo assim. Ah, minha vida aumentou, ó. Minha vida agora é 4 vidas. Nossa, o cara se mata. É, tem que prestar um pouquinho de atenção, né? Olha isso. Terminei a fase, agora eu escolho de sentido que eu vou. O dash é em direção ao lugar que você está andando, tá? Se eu estiver andando para a direita, o dash é exatamente para a direita. É um joguinho bem rápido, as fases, né? Nada muito demorado. Tudo bem tranquilo de se entender. Razoavelmente. Como eu falei, o co-op dele, como você pode ver aí na interface, né, é local para 4 jogadores até. Aí eu consigo ver meus stats ali, agora acabei de ver, são 4 stats, né? Eu tenho um stat de força e de ataque, né, um pouquinho subido aí. Com um stat que eu peguei dele. Pode ser um power-up permanente, né? Ou até morrer, não sei. E aqui é o que? Shop. Vou gastar 10 moedas. Ah, isso aqui é um minigame. Tá, colete as moedas. A pula e left button, right button corre. Então vamos ver como é que é. Aí você vê que muda o jogo, né? Ah, eu tenho que correr. Eu tenho que sair pegando e fugir. Nossa. Eu lembro que eu tinha visto screens do jogo com essa câmera e não tinha entendido, achei que ia ser do jogo, mas pelo visto é só desses minigames mesmo, tá? Então explicando aí essa questão bem diferente no jogo, né? Então um minigame que tem uma câmera tão diferente assim. Prontinho. É só um minigame mesmo. Paguei 10 moedas e recuperei aí. Tive um lucro legal. Aí os inimigos vão ficando cada vez mais complexos, tá? Tem uma variação boa de inimigos aí, já dá pra ver, né? Mal joguei, já vi tudo de inimigo.
Ai, tinha que perder vida, né? Ia chegar no X8. Você vê assim que recuperar a vida é relativamente fácil, né? Só que você perde os pontos realmente porque perde o multiplicador quando você toma um ataque. Aí mais um upgrade, reduziu o cooldown ali, sei lá. Aparentemente é isso, né? Não sei se é o cooldown do dash, se é o cooldown do ataque, né? Eu não sei dizer. Tá, agora é um vendor, isso? Eu posso comprar, ó, vamos lá, extra weapon duration, então faz durar mais as minhas armas, né? Você vê a cara do vendor ali, a velocidade do personagem, uma runa estranha, sei lá o que é isso, e uma joia amarela, tá? Eu tenho 115, eu vou pegar os upgrades, eu acho, tá? Um speed, dá pra pegar isso e isso, prontinho. Vamos lá. Agora deve ser o chefe aí do Floor 1. Vamos ver aí como é que é a luta. Aí você vê que você tem que mover o personagem para poder mirar no inimigo, né? Você não tem uma mira tão livre. Então você tem que estar constantemente movendo o personagem para ter uma mira livre e poder atacar o inimigo. O que ele vai fazer? Vai morrer já. Prontinho. Nossa, olha isso. Tô com vida cheia. Minha vida tá grandinha já, né? 5 vidas aí. Dificuldade bem tranquila até agora. Vou jogar mais um pouquinho. Acho que jogar mais esse Flora aí no máximo já dá uma noção boa, né? Sem dar tanto spoiler assim. Já é suficiente pra entender o jogo. E depois eu testo o copy local se eu consigo colocar assim ter 2 controles, né? Ou se ele vai obrigar que que tenha um controle a mais. Deixa eu apertar esse botão aqui, vamos ver. Esse é o left button, tá? Achei que ia ser mais forte, viu? Bem frustrado aí com relação ao... Nossa, já perdi bastante vida. Recuperar a vida, que tá ficando feio. Então você vê que a dificuldade aqui entre as fases subiu bastante, né? Nossa, que é isso? Nossa. Aí tem os inimigos que morrem e ainda conseguem te causar dano, né? Só porque eu falei que tava fácil. Nossa, que é isso? Nossa. Tem uns ataques que tem uma área de efeito bem maior do que parece, né? Vou pegar a moeda, agora eu sei que é bem importante, né? Um upgrade aqui.
Mais um minigame de novo. Aí eu vi que você não pode ficar segurando o botão de correr pra sempre, tá? Tem uma estamina. Ai. Morri. Aí você não pega nada, ó. Tudo que eu peguei eu perdi. Posso jogar de novo. Vamos tentar, né? Acho que ele muda a fase, ó. Não dá pra usar o digital, tá? Tem que ser o analógico. Pelo menos nesse modo. Depois eu testo no outro, mas eu acredito que não vai funcionar mesmo, né? Especialmente no outro. Se eu consigo subir lá e pegar o de ouro. Nossa, caí. Tá. Até que ficou mais fácil, né? Depois que eu morri. Prontinho. Ah, não recuperei muito não, né? Ah, beleza. Então, a variação de inimigo eu achei boa, viu? Porque toda fase praticamente tem um inimigo novo. É. Essas estátuas aí que se teleportam, né? Enfim, é uma variação pequena, mas pelo menos você não enjoa tanto assim, né? Como na maioria dos jogos acaba acontecendo de você ficar sempre vendo os mesmos inimigos, o mesmo padrão. Aqui você tem uma variação boa. Tiveram esse cuidado, pelo menos. Já dá uma variação, né? Cada inimigo é uma pequena surpresa, né? Prontinho. Nossa, te prende feio isso, viu? Essa gosma aí prende e você não sai por nada. A galera bombardeando aí, deixei lá matar eles. Sei lá o que era aquilo. Ah, 2 de vida agora. Aí já deu pra recuperar a vida. Ó, a galera chegando. Tem muitos inimigos que explodem, né?
Vamos lá. Ah, meu Deus. Se você joga ofensivo demais, você não consegue desviar das coisas, né? Basicamente é isso. Aí perde a arma. Você vê que você consegue atacar normalmente, só não consegue andar, tá? Quando você fica congelado aí pelo cara. Eu usei outro power up aí. Não sei bem como é que eu pego ele, né? Às vezes eu aperto aqui e não sai nada, então eu imagino que não seja tão fácil recarregar. É muito agressivo, não vai dar certo. Pera aí. Vamos lá. Ó, tem inimigo agora. Não vou nem arriscar pular em cima deles, né? Não sei se mata ou não. Os pulos meio chatos aqui de se fazer. Larga a mão. Sai pra lá, rapaz. Aí agora o que eu faço? Aqui não dá. Se eu consigo subir aqui. Ah, tá chegando, tá chegando. Vambora, vambora. Prontinho. E beleza. Então é legal essas fases de bônus, apesar de simples, dá uma quebradinha na monotonia do jogo, né? Ficou bem bacana, bem simples também, o desenho bem clássico também. Realmente ficou legal, ficou bem diferente, né? Melhor do que fazer uma fase bônus sendo no mesmo jogo, com a mesma jogabilidade, né? Quem usava muito esse recurso era Contra, né, lá atrás. Que as fases de bônus também do Contra 3 eram outra câmera, né? Outra forma de se jogar o jogo. Bem bacana. Mas você vê que aqui é bem escuro também, né? Não sei porque que eu não pego isso. Mais um upgrade. Tinha que perder vida, né? Não, esse cara não morre. Não sei como pegar aquele scroll. Vamos vazar daqui. Mais um chefe, tá? Desse aqui eu saio, tá? Ou eu morro, né? Pode ser também. Vamos lá, vamos ver se eu consigo rushar um dano nele. Vamos ver o que acontece quando morre. Se eu perco stats, se eu perco alguma coisa. Ah, ficou um scroll, deu game over. Liberei alguns modos, liberei uma arma. Ó, várias armas, né? Interessante. Outros tipos de item, outros scrolls, que devem ser aquelas magias, né, que eu uso. Tá? Então realmente é uma vida e tchau. Me pegou de surpresa, eu imaginei que teria mais vidas. Aqui High Scores. Aí tem o modo Endless e o modo Standard por enquanto, né? Não sei se vai ter algum outro. Sem querer eu fiz uma High Score, desculpa aí. Dava pra ir mais além, né? Claro que também ninguém tem o jogo ainda. Mas então vocês viram aí que já vai, com certeza no segundo jogo já teria muito mais coisas, né? Essas armas novas com certeza aumentariam a rejogabilidade, deixariam mais interessante.
Deixa eu ver o local aqui, ó. Vou colocar o player 1 para jogar no teclado, tá? Aí o meu controle já parou de funcionar na hora. Tenho que usar o teclado agora. O mouse não funciona, tá? Então, ó, WSD e atira pelas setas, tá? Eu usaria Shift esquerdo, espaço para dash, né? Eu acho que eu vou... Não dá para usar o mouse pelo visto, né? Atomic Fish eu acho que é especial, né? Sei lá. Não sei. Usar scroll, ver mapa. Nossa, tem coisa que eu nem fiz. Vamos ver aqui, vamos testar, tá? Eu acho que vai dar pra jogar de 2. Como o player 1 tá no teclado, é o modo Endless aqui embaixo. Olha lá, o player 1 no teclado automaticamente, tá? Player 2 consegui dar join, player 1 dei join, tá? Então dá pra jogar assim, tendo só um controle já dá pra jogar o cooperativo local, tá? Desde que o player 1 fique com o teclado, tá? É a única forma. Então entrei, estou aqui, já usei o scroll. Mapa não abre nesse modo, imagino que seja uma coisa da história, né? Ó, vou deixar o segundo player tomando ataque, vamos ver o que acontece. Ele morre, claro. Não tem cara que vai dar pra reviver, né? Apesar que tá aqui, diz que tem outras vidas pra ele joinar, ó. Créditos 3, né? Tá ali no lado. Ó as armas novas aí, ó. Essa arma não tinha. Bem forte, né? Em área. Vamos ver se eu consigo entrar com ele. Entrou, olha lá. Essas runas eu ainda não sei pra que serve, tá? Os players não interagem diretamente. Você vê que os players têm skin diferente, né? O meu tem o capacete aberto, é azul. Olha, outra arma nova. Bacana. Ela tem uma desvantagem que você não consegue matar inimigo do seu lado, né? Tentando salvar o cara aí, mas o cara não colabora. O mouse realmente não faz nada, tá? Jogar no teclado é só teclado mesmo. Não é tão ruim assim não, viu? Acho que no mouse seria mais estranho ainda. Ó, vamos ver o Shuriken como é que é. O Shuriken é rápido, mas você não consegue controlar muito bem a mira, né? Morreu também. Aí eu posso entrar novamente, eu tenho mais 2 vidas, né? Só quero ver o seguinte, vamos morrer com os dois, vamos ver se dá para entrar de novo, se vai dar game over. Tá, vamos ver aqui rapidinho. É isso mesmo, ó. Se os dois morrem juntos, não dá para entrar com vida extra, tá? Quando eu tava jogando na campanha, eu vi que tinha várias vidas para os outros jogadores, então eu imaginei que eu teria respawn. Não foi o caso, né? Aqui eu tenho Quick Restart, apertando H, né? Vou voltar lá para trocar pro controle. Prontinho. Tá? Então, como eu estava falando, as vidas que você tem são vidas dos outros jogadores. Um jogador sozinho morreu, acabou. Ou 2 jogadores, 3, 4 jogadores, se morrerem juntos, acabou também. Né? Se morrer e tiver outro no jogo, você consegue reentrar e gasta uma das vidas. Então, basicamente é isso, tá? É o que deu pra ver aí agora fazendo esse teste. Deixa eu voltar novamente aqui com o teclado. Eu vou entrar no modo campanha. Não vou entrar com o player 2, tá? Vamos lá. Ó, o tab aqui que é o mapa, né? Você consegue ver o mapa que é para você tomar uma decisão em qual caminho que você quer seguir, né? Isso deve afetar um pouquinho aí o jogo. Aí, olha só, você vê ali, em cada um dos jogadores extras aqui do espaço deles, diz que tem 3 vidas, tá? Eu vou entrar com ele, ó, gastei uma das vidas. Tá? Então eu tenho 2 vidas e novamente vai ser aquele caso, dá pra respawnar se não morrerem simultaneamente, né? Vou fazer um teste aqui rapidinho.
O que é isso? Ah, aqui eu vejo os itens que eu liberei, tá? As armas aqui. Ele explica, ó, pode ser jogado sobre paredes. Então tem muitos itens para liberar. Aqui você consegue ver o que já foi liberado ou o que falta liberar. Não sei exatamente como se libera, tá? Novos itens, não tá tão claro, né? Mas bem bacana, aqui você consegue ver, além de ver para que serve cada coisa, você ainda consegue ver o que foi liberado, né? E o que não foi, o que falta ser liberado também, né? Aí aumenta o dano das suas armas, aumenta a sua velocidade de movimento, isso aqui são os upgrades, né? Aumenta a velocidade de ataque e aumenta a duração, né, das armas, elas expiram mais devagar, tá? Aqui são outras coisas que eu peguei, são power-ups variados aí. Então bem interessante, se você ficar na dúvida do que um item faz, você pode abrir em qualquer momento esse menu aqui, essa aba aqui, e verificar esse item, qual que é a utilidade dele. Né? Então é isso, é um jogo simples, né? Bem simples mesmo, mas tem uma jogabilidade legal, tem essa questão de liberar coisas, né, gradativamente. Você pode ver aqui, ó, vamos dar uma olhadinha mais ou menos quantas armas que talvez tenha, né? As armas começam aqui. Então você vê, essa é uma das armas iniciais, né? Essa é outra arma inicial. Essas outras 3 aqui eu liberei. Então a gente tem aqui, pelo menos até aqui, né? Talvez até aqui, quem sabe, aqui de arma, né? Então a gente teria aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11 armas, 12, 13, 14. De 11 a 14 armas, né? Que eu não sei se isso aqui vão ser armas também. Então de 11 a 14 armas diferentes, por exemplo. E vocês viram que as armas afetam bastante a jogabilidade. Toda hora você encontra uma arma nova. Então fica um jogo bem dinâmico, né? Não tem perigo de você pegar uma arma e só querer ficar com ela. Você não tem muita alternativa, tá? Fora os power-ups, deixa eu ver o que essas runas fazem. Ah, é só pra score? Então tá bom, né? Eu jurava que fazia algo a mais. Então realmente muita coisa acaba sendo só para pontuação, né? Que é um dos objetivos do jogo realmente. Tanto é que ele tem o leaderboard aqui para você poder ver a pontuação, né? E aí quem curte também essa pegada competitiva aqui por high score vai ter essa possibilidade. Como o jogo não tem um modo online, né? A única coisa online que você acaba tendo aí é leaderboard para disputar com outros jogadores. Vamos ver se tem alguma pontuação aqui. No hard ninguém jogou, todo mundo jogou normal. Eu imagino que a maioria sejam reviewers ou desenvolvedores mesmo, né? Então é isso, fica a dica para vocês aí. Iron Cryptical vai estar sendo lançado aí hoje, nessa quarta-feira. Ainda não vi o preço certinho, mas a gente deve estar, assim que publicar o jogo, acho que vou esperar o lançamento do jogo já para publicar o vídeo aqui. E fica a dica para vocês sobre o lançamento dele, cooperativo local para até 4 jogadores, tá? Bem bacana, um jogo arcadesco, dá para jogar sem muito compromisso, né? São fases curtas e é um tanto intuitivo também, nada que exija muito assim, a não ser, claro, um pouquinho de atenção em onde se anda e no que se atira, né? Mas bem divertido, especialmente para quem curtia esses jogos mais antigos, 16 bits, 8 bits, bem arcadescos, aí vai conseguir aproveitar bem esse título, tá certo? Então fica a dica para vocês aí, até a próxima, falou!